Vamos lá então. Vamos começar então. Dalpozo, Gilmar, avaliando esse jogo, se fala bastante sobre saber sofrer. Hoje realmente soube sofrer a Chapecoense aqui, fez o gol cedo, suportou e é G4 agora. Aquilo que você falava lá na 18ª rodada, a gente vai ver o que é que pode acontecer. Acontece que na 17ª chegou no G4. Parabéns. A avaliação tua aí, Gilmar. Boa noite a todos. Uma vitória fantástica, sensacional. Fazia algum tempo já que a Chapecoense não vencia aqui. Os motivos que a gente já sabe, é muito difícil. Sempre o América faz equipes com muita qualidade, no poder financeiro. Então, dizer que eu estou muito feliz pela vitória, pela maneira como foi. A gente montou uma estratégia muito boa e deu certo, principalmente no primeiro tempo. Não lembro, teve uma finalização só de média e longa distância do América, mas um domínio total da Chapecoense, que a gente podia ter feito mais gols. Eu lembro de duas finalizações do Mailton, que ele optou por finalizar e talvez não era a melhor escolha se ele encontrasse um passe no Ítalo. Enfim, já fez vários gols também finalizando, e o primeiro gol foi numa finalização dele também, então não dá para tirar isso do atleta. Primeiro tempo somente da Chapecoense, onde a gente poderia ter feito 2 gols, que seria um resultado justo. E no segundo tempo a gente pediu no intervalo para a gente manter a posse de bola e continuar buscando o segundo gol. Mas aí tem um adversário, né? Um adversário que saiu da formação de 3 zagueiros, colocou o Mariano, que é um jogador de muita qualidade, e a gente teve dificuldade por conta da qualidade do adversário. Não foi nenhum pedido meu para baixar as linhas, mas o América nos colocou numa situação num bloco baixo, e a gente teve a capacidade de se defender muito bem, fechando os lados de campo, bloqueando por dentro o funil. E não lembro de nenhuma defesa difícil do Léo. Teve várias situações ali próximas, mas não lembro nenhum milagre. O que a gente não conseguia fazer naquele momento, porque o América já estava dentro do nosso campo e pressionando, e aí a gente não conseguia fazer nem a bola longa e nem sair jogando. Então a gente não conseguiu ter esse controle de posse de bola, um jogo mais longo. Então o segundo tempo foi do América, mas que a Chapecoense soube se defender de maneira inteligente e valorizar muito essa vitória que é importantíssima para nós. Após um gol do Ítalo hoje, né? Queria que tu falasse um pouco do trabalho que está sendo feito com esse jogador que se destaca aí pela Chapecoense, a Série B do Campeonato Brasileiro. Já são 4 gols, né, na competição. E também o que ele traz de versatilidade para o esquema tático, com as características deles. A gente vê, por exemplo, no jogo de hoje, muitas bolas, né, sendo lançadas ele na velocidade, trazendo muitos perigos para a defesa adversária. Primeiro o processo todo, desde o ano passado, quando eu vi o Ítalo jogar na Copa Santa Catarina, me chamou a atenção e a gente incluiu ele no processo do profissional, nos ajudou. Esse ano, no início da temporada, a gente teve uma certa dificuldade para a renovação do contrato dele, e eu me posicionei de forma bem incisiva, e a diretoria entendeu, deu um reajuste justo para o atleta. E naquele momento eu mostrei para a diretoria que se a gente fosse no mercado, nós iríamos gastar muito mais com um atleta que a gente não saberia o que ia entregar, e eu sei o que o Ítalo podia entregar, e sei desde o começo que ele tem margem de crescimento. Então toda a nossa comissão técnica, ela procurou identificar algumas valências que ele tinha, mas que ele tinha que melhorar. Por exemplo, o cabeceio. O cabeceio dele ano passado era horrível. Então é repetição. Hoje ele tem bom cabeceio, já fez gol em treino, defensivamente pode ver que ele vem na área, ali no primeiro pau nos ajuda. Outra situação que a gente identificou e que os adversários já marcavam, só a perna direita. Ele 100% trazia para a perna direita. E aí a gente foi desenvolvendo, leva para a perna esquerda. O Celso nos ajudou, trabalho individual que o Celso faz, esse trabalho na Chapecoense, o Emerson também. E a gente foi desenvolvendo, e aí ele foi pegando o gosto de fazer o drible mais para o lado esquerdo, porque ele tem potência e força e o adversário tem dificuldade.
por mais que o lateral adversário seja rápido, ele não consegue marcar essa bola. Então ele ficou com uma variação boa, mantendo aquela jogada por dentro, trazendo para a perna boa, e essa que ele melhorou pelo lado esquerdo. Inclusive ele já fez gol, eu não lembro qual que foi o jogo, mas ele fez um gol de perna esquerda. E agora, para os adversários fica muito difícil, quando eles bloquearam o lado direito, ele vai para o lado esquerdo. Então é um processo que ele foi melhorando, ainda tem margem para melhorar, e a gente entende que é um jogador. Quando eu faço uma avaliação de atacante, a primeira coisa que eu analiso, quando a gente vai contratar um jogador, o atacante tem que fazer gol. E ele não pisava na área, ele queria armar, e ele não é um homem de armação, ele é de atacar espaço. E hoje a gente montou essa estratégia justamente usando essa velocidade. Então ele entender que a equipe joga para ele. Então é essa conexão que a equipe toda, ela já pega a bola e já faz nas costas do lateral, o zagueiro, porque ele sabe que é um dos jogadores que mais tem velocidade na Série B. Totalmente diferente do Marcinho. O Marcinho é um jogador que faz gol, mas que é mais de armação e que também tem a jogada individual. E você falava no pré-jogo, lá na coletiva, do desempenho e de tantos jogos que você não pontuou e merecia pontuar. Foi lá em Ponta Grossa, venceu, veio aqui, venceu. Essa questão de vencer fora, né, Gilmar? Pontuar fora, porque não adianta só pontuar em casa e não buscar pontos fora. Buscou a segunda vitória consecutiva e uma vitória do grupo que a gente sente o grupo muito unido, quem está ali fora torcendo, gritando. Essa é a família que exatamente o que? 11 meses, exatamente, dia 20, né? Hoje, 11 meses hoje, vocês, Maringá está aqui, vocês assumiram essa questão de salvar as frequências do rebaixamento, manter um grupo, uma continuidade, e a prova está aí, né? O torcedor precisa acreditar em quarta-feira que vá ao estádio contra o Volta Redonda. Em questão de aprender a sofrer, nós temos que entender que não é se diminuir. A Chapecoense já teve, inclusive em Libertadores, mas desse momento saber as nossas limitações. A gente tem que saber as nossas limitações. E por isso que eu trabalho, às vezes, bloco baixo, bloco médio, bloco alto. E a melhor coisa é a gente entender essas limitações por uma questão também financeira. E achar solução no Caetano, que estava na Copa de Santa Catarina, no Ítalo, que está dando resultado, no Maílson. E eu poderia enumerar aí uns 10 atletas que têm um futuro brilhante na Chapecoense. Porém, é um trabalho que a gente precisa ter paciência. E a gente só consegue fazer isso com continuidade de comissão técnica. Porque todo dia a gente descobre que o atleta ele precisa de algo. Então, falando só dos mais novos, mas dos experientes, Gil, dentro do modelo de jogo, Giovanni, a gente pede algumas movimentações e ele se propõe para fazer. Então, saber das nossas limitações, e isso é importante. E o nosso ambiente de trabalho é espetacular. Eu confesso que já fazia algum tempo que eu estava com saudade desse ambiente de trabalho. Hoje é dia do amigo, e eu fiz uma dinâmica na palestra, que era para os atletas abraçar o amigo do lado, e dizer muito obrigado por ser amigo e gratidão. Então eu trabalho muito com essa parte da amizade, da família. E aí quando eu vi, não tinha nenhum inimigo ali, porque foi 5 minutos, todo mundo se abraçou, e eu achei fundamental aquilo lá. E muito do coração deles, eles têm ambiente bom de trabalho, eles gostam, eles se respeitam. E aí, indo um pouquinho mais longe, com as famílias também, as famílias seguidamente eles vêm, os filhos brincavam no CT. Como sempre foi a Chapecoense, a gente tem que trabalhar com nossas armas, e isso que o torcedor tem que entender, que tem pessoas ali honestas trabalhando. Nem sempre dá certo, porque tem um adversário com qualidade, mas pode ter certeza. Dos 20 clubes da Série B, o que mais tem envolvimento, ambiente de trabalho, eu não sei de todos os outros, mas seguramente o nosso ambiente de trabalho é um dos melhores. Raposo, foi uma festa maior hoje no vestiário ali, a gente acompanhou os gritos, né, de vamos, vamos Chape, e também agora o desafio é cuidar com essa comemoração, porque quarta-feira já tem um grande desafio. E como jogar agora, estando no G4, sendo um dos times a ser batido na Série B do Campeonato Brasileiro? Sim, ótima a tua pergunta, porque
Na quinta-feira eu já tive uma conversa com todos os atletas falando que seria uma semana difícil, informando para eles que quando a gente chegar em Chapecó na segunda-feira a gente já vai direto para a concentração, porque o jogo é muito em cima, a recuperação é muito curta, então a gente fez todo um planejamento para esses 3 jogos, que dos 3 é fora de casa e uma logística um pouco complicada, é difícil, né? Sempre jogar fora de casa, nossa logística por natural já é longe, né? Os outros times, então a gente fez uma logística especial para essa semana, e o pedido que eu fiz, e depois o Maringá reforçou ontem, independentemente do resultado hoje, que nós não tinha tempo para lamentar se caso a gente perdesse e nem para comemorar muito. É natural que esse momento de euforia no vestiário é normal, né? Porque a gente foi com G4, e aí eu já pedi para os atletas ter essa compreensão, para descansar, se alimentar, hidratar, e a parte mental, que não tem segundo plano na quarta-feira. O objetivo é vencer, respeitando o adversário, que também ontem venceu de virada, o Atlético Paranaense, que está fazendo, o Volta Redonda está fazendo uma bela campanha. Então essa maturidade que nós temos que ter. E a gente já antecipou a semana passada, e eles estão preparados para isso. E por isso que a gente pede o apoio do nosso torcedor, porque realmente vai ser um jogo difícil, e talvez fisicamente a gente vá sentir um pouquinho por conta desse jogo. Volta Redonda jogou ontem, tem um dia a mais de descanso, e isso faz total diferença. Então, naquele momento que o atleta cansar, tiver um pouco de dificuldade, o torcedor ele não pode criticar na quarta-feira, ele tem que nos aplaudir e sentir o gostinho de estar no G4. Essa sensação ela é maravilhosa, então procurar ficar o máximo possível ali no G4, e esse é o nosso objetivo, para não criar uma expectativa para todos, que nós temos aquilo que é a nossa realidade, que eu sempre comentei, e o sonho. Agora a gente está no sonho, então vamos vivenciar um sonho com responsabilidade.